Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e no vídeo de hoje a gente continua a nossa série sobre as Argonáuticas do Apolônio de Rhodes com a primeira parte do segundo canto. Hoje a gente vai ler do primeiro verso até o verso 536, lembrando que dependendo da edição, da tradução, essa numeração dos versos pode variar um pouquinho, mas nada que atrapalhe o nosso entendimento. E lembrando também que para quem quiser acompanhar essa série de leitura, aqui na descrição desse vídeo tem um link com a playlist das Argonáuticas com todos os vídeos na ordem. Nos vídeos anteriores nós acompanhamos o início da viagem dos Argonautas e no final do primeiro canto os Argonautas chegaram em um golfo e agora no início do segundo canto eles descobrem que esse golfo vivia Amico, que era rei dos Bébrices, e Amico tinha um hábito muito esquisito em relação aos estrangeiros. Todos os estrangeiros que passavam por ali eram obrigados a lutar com ele, a duelar com ele, e nesses duelos ele já tinha matado várias e várias pessoas. Quando o navio Argo passou pela região, Amico não quis nem saber quem eles eram e logo já anunciou que um deles teria que lutar. E caso eles se negassem, seriam perseguidos. E a maneira orgulhosa e desagradável de Amico se expressar logo desperta a raiva e o nojo dos argonautas, e o que mais se sente incomodado pela arrogância de Amico é Polideuces, que decide lutar com ele, e lembrando que Polideuces é mais conhecido pelo nome romano Pollux. Os dois se preparam para a luta amarrando tiras de couro nas mãos, como se fossem as luvas de boxe de hoje em dia. E enquanto que eles se preparavam, Amico ficava soltando piadinhas e ironias que Polideuces não revidava. Ele só ficava em silêncio, com muita raiva, esperando o momento da luta começar. Quando a luta começa, os dois se batem até cansar e depois fazem uma breve pausa e logo continuam o duelo, até que Polideuces, mesmo muito jovem, golpeia Amico com muita força, quebrando os ossos de Amico, que cai sentindo muita dor, e os Bébrices apontam armas para Polideuces, e os argonautas também pegam em armas para defender Polideuces, e logo os dois lados entram em um conflito bastante sangrento, em que os Bébrices acabam sendo derrotados e fogem de volta para a cidade, anunciando para o povo a derrota do rei Amico, o que acabou atraindo a atenção de um povo vizinho que acabou invadindo a cidade. Enquanto isso, os argonautas cuidavam dos feridos e preparavam refeições, e no dia seguinte já vão embora, continuam a viagem e quase têm o navio afundado por uma onda muito grande que vai em direção ao navio, mas por sorte o timoneiro Tifes era bastante habilidoso e consegue manobrar o navio a tempo e manter então o navio a salvo e a viagem continuando. No dia seguinte, os argonautas chegam na Trácia, onde vivia Fineu, um adivinho. Só que naquele momento, Fineu vivia em grande sofrimento, porque ele estava sendo punido pelos deuses, porque ele tinha desrespeitado essa habilidade de adivinhação que tinha sido dada para ele por Apolo. Isso porque Fineu resolveu usar essa habilidade de adivinhação para ler a mente de Zeus e revelou o que Zeus pensava e faria para as pessoas, o que causou a raiva dos deuses que puniram Fineu. E essa ideia de Zeus não querendo que os adivinhos lessem a mente dele já aparece em um texto grego mais antigo, no hino homérico a Hermes, em um pequeno trechinho desse texto, quando o deus Apolo nega a habilidade de adivinhação ao deus Hermes, justamente para que Hermes não lesse a mente de Zeus. E a gente já tem vídeo desse texto aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir. E as punições que Fineu recebeu por ter revelado para as pessoas o que se passava na mente de Zeus foram a cegueira e também ser atormentado por um grupo de arpias que sempre roubavam e sujavam a comida de Fineu, deixando ele só com o mínimo para viver. E para prolongar esse sofrimento ainda mais, os deuses ainda castigaram ele com uma velhice extremamente longa, em que ele sempre sentiria fome por ter a comida roubada pelas arpias.
O navio dos argonautas passa então por aquela região e Fineu escuta o barulho daquele navio e lembra de uma profecia que dizia que o sofrimento dele com as arpias teria fim quando um navio em específico passasse por aquela região e desse navio viriam então os tripulantes que ajudariam a eliminar as arpias e se enche de esperança de que talvez aquele pudesse ser o navio da profecia. Fineu então levanta da cama com bastante dificuldade e tenta ir até onde o navio estava ancorado, fazendo várias paradas pelo caminho, porque ele estava bastante fraco, porque ele não conseguia se alimentar direito, justamente por ter a comida sempre roubada pelas arpias. Quando os argonautas veem Fineu, eles ficam bastante surpresos com aquela figura magra e sofrida daquele idoso, e como Fineu era adivinho, ele questiona aqueles homens se eles tinham vindo em um navio chamado Argo, chefiado por Jasão, e os argonautas se surpreendem com aquela fala, porque eles nem tinham conversado com Fineu ainda, e então Fineu revela que ele era adivinho graças ao deus Apolo e que apesar de viver em grande sofrimento, ele ainda mantinha aquela habilidade da adivinhação e por isso que sabia os nomes deles. Fineu pede a ajuda dos argonautas para que eles expulsassem as arpias, que sempre roubavam a comida dele e sujavam o pouco que deixavam, deixando a comida com um cheiro insuportável. Fineu também revela, usando a habilidade da adivinhação, que quem derrotaria as arpias seriam os 2 filhos de Bóreas, que integravam a tripulação do navio Argo. E Fineu também aproveita o momento para se apresentar, revelando o próprio nome e dizendo que no passado já tinha sido um adivinho muito famoso. Os argonautas ficam com muita pena de Fineu, principalmente os 2 filhos de Bóreas, e um deles, chamado Zeta, pega Fineu pela mão com bastante carinho e questiona se eles ajudassem ele, se por acaso eles seriam punidos pela divindade que Fineu tinha ofendido no passado. Fineu jura por Apolo que não existiria nenhuma consequência negativa para eles caso eles ajudassem, e os argonautas então se convencem e preparam um banquete para Fineu com o objetivo de atrair as arpias e atacar elas com espadas, para com isso deixar o Fineu livre daquele sofrimento terrível de não conseguir se alimentar direito. E logo depois que Fineu tocou a comida, vieram as arpias, gritando, roubando e sujando a comida. E os argonautas tentaram atacar as arpias, mas elas voaram para longe, deixando um cheiro insuportável pelo caminho, e foram perseguidas pelos 2 filhos de Bóreas, Zeta e Calais, que deixaram o grupo para seguir as arpias. E eles teriam matado as arpias se a deusa Íris não tivesse feito uma intervenção, pedindo para que eles deixassem as arpias em paz, porque elas eram de Zeus, e Íris também promete que as arpias não incomodariam mais o Fineu. Com essa promessa, os 2 filhos de Bóreas deixam as arpias vivas e começam a voltar para onde estavam os argonautas, a uma boa distância, porque os 2 tinham ido bastante longe perseguindo as arpias. E um detalhe muito interessante sobre essa passagem das arpias é que na Eneida, no canto 3, Enéas encontra exatamente essas arpias expulsas pelos argonautas, quando o grupo de Enéas chega nas Ilhas Estrófadas, para onde essas arpias tinham ido depois de serem expulsas e não poderem mais incomodar Fineu. E Fineu é inclusive citado no verso 213 do 3º canto da Eneida, e é muito interessante de notar como essas obras se interligam, apesar de terem sido escritas com séculos de diferença. E as argonáuticas serviram de inspiração para Virgílio escrever a Eneida, e esse trecho das arpias mostra claramente essa inspiração. E na Eneida, essas arpias também roubam e sujam a comida do grupo de Enéas, exatamente como elas faziam com Fineu.
E enquanto isso, os argonautas que ficaram lavaram Fineu, que estava imundo, com a pele cheia de crostas de sujeira, deram um bom de um banho nele, e depois do banho prepararam uma refeição, e Fineu ficou muito feliz de poder se alimentar de comida limpa e à vontade pela primeira vez em vários anos, agora que ele estava finalmente livre daquele sofrimento que as arpias causavam para ele. Quando anoitece, em volta de uma fogueira, Fineu faz revelações para os argonautas sobre a viagem, dizendo que eles não podiam saber de tudo o que ainda aconteceria na viagem, mas que ele contaria o que tinha autorização para revelar sobre o futuro daquela viagem. Fineu revela que depois que eles partissem dali, teriam que passar pelas perigosas rochas cianeias, também conhecidas como rochas Simplégades, um trecho perigosíssimo onde ninguém conseguia passar com vida porque as rochas se moviam e esmagavam os navios. Mas, contrariando as estatísticas, eles conseguiriam sim passar pelo local se fossem muito cuidadosos e seguissem o conselho que ele daria. Esse conselho era de que os argonautas soltassem uma pomba quando estivessem perto das rochas, e se a pomba sobrevivesse à passagem, eles também poderiam cruzar a região, remando com muita força para passar por lá o mais rápido possível. Mas caso a pomba morresse durante a travessia das rochas, eles não deveriam passar, porque também morreriam, e enfatiza bastante para que eles seguissem as profecias que ele estava revelando naquele momento, porque eram essas profecias que garantiriam a chegada dos argonautas na Cólquida. Fineu continua e diz os locais por onde eles deveriam passar caso sobrevivessem à passagem pelas rochas cianeias, e depois de dizer vários lugares por onde eles deveriam navegar, dar várias dicas de navegação, Fineu revela que eles chegariam em uma ilha bastante rochosa e cheia de pássaros, e eles teriam que expulsar os pássaros de lá, e nesse local chegaria uma ajuda que seria muito bem-vinda, mas sobre essa ajuda, Fineu não poderia revelar mais nada porque ele não tinha autorização para fazer uma revelação tão extensa, tão profunda sobre a viagem dos argonautas. Depois da passagem pela ilha, os argonautas deveriam navegar até chegar à foz do rio Fases, onde ficava a planície de Cita, e da foz do rio eles já veriam as torres da cidade de Eta e os bosques de Ares, onde ficava o Tozão de Ouro no alto de um carvalho, que era vigiado por uma enorme serpente que nunca dormia, vigiando o Tozão dia e noite sem parar, e todos ficam em silêncio e amedrontados quando Fineu fala sobre essa serpente. E depois dessas revelações, Jazão questiona Fineu sobre o que mais preocupava todos eles desde o início. Se eles conseguiriam voltar para casa depois de pegar o Tozão de Ouro, e como eles deveriam agir, por onde eles deveriam passar. Afinal, todos eles eram inexperientes naquela rota marinha, eles não sabiam muito bem como ir e voltar da Cólquida, que era um local muito distante para Jazão, nos extremos do mundo conhecido pelo povo de Jazão. Fineu responde que eles deveriam ser confiantes e que teriam a ajuda dos deuses, principalmente da deusa Afrodite, mas mais do que isso ele realmente não podia falar e não adiantava insistir que ele não falaria mais nada. E é só depois dessas revelações que voltam os dois filhos de Bóreas, que tinham ido bastante longe para perseguir as arpias, e nesse retorno contam para Fineu que as arpias não atacariam mais e que isso era uma promessa da deusa Íris. E todos ficam muito felizes com essa notícia, principalmente Fineu, que agora poderia viver em paz e se alimentar melhor. E no dia seguinte, quando amanhece, aparecem várias pessoas procurando por Fineu para receber os conselhos de Fineu, e essas pessoas traziam comida, como sempre acontecia, porque mesmo punido pelos deuses, Fineu continuava usando a habilidade de adivinhação para atender várias pessoas que pagavam ele com comida, a gente pode dizer assim, e agora Fineu estava finalmente livre das arpias e podia aproveitar aquela comida
que ele recebia, e ele tratava aquelas pessoas com bastante humildade, sempre buscando trazer um alívio para os sofrimentos e para as questões delas através então da habilidade da adivinhação. Os argonautas ficam com Fineu por mais alguns dias e o povo da região estava muito agradecido por eles terem ajudado a livrar o querido Fineu do sofrimento das arpias, e por conta disso os trácios tratavam então os argonautas muito bem, eram muito gentis com os argonautas. E passados alguns dias, quando o vento ficou mais favorável, os argonautas embarcaram novamente no navio e levaram com eles uma pomba, seguindo então as instruções de Fineu, de que eles deveriam soltar essa pomba quando chegassem perto das rochas cianeias. E então eles embarcam, soltam as cordas do navio e recomeçam a navegação. E nesse ponto a gente encerra essa primeira parte do segundo canto, e no próximo vídeo a gente continua então com o restante do segundo canto e a gente descobre então como foi o restante dessa navegação em direção a Cólquida. Por hoje então é isso, agradeço muito a companhia de vocês e a gente se vê de novo no próximo vídeo com a continuação do segundo canto das Argonáuticas. Um abraço e até lá!